Capítulo 786 Linha de vida. Logo, duas tigelas de delicioso ramen fumegante estavam na mesa na frente deles. Sun-Ni nunca havia convidado ninguém para provar seu ramen, mas ficou bastante satisfeito com o resultado. Seu passado de apenas comer pasta sintética parecia tão distante que ele nem queria se lembrar. Ambos cavaram e terminaram suas porções em tempo recorde. Sun-Ni bebeu o resto do caldo perfumado e soltou um suspiro de prazer. Nefis agiu de forma mais reservada, mas percebeu que ela também estava muito satisfeita. Colocando a tigela de lado, Changistar sorriu levemente e olhou para ele. Uma expressão hesitante apareceu em seu rosto. Alguns momentos depois, ela disse de repente, seja como for. Enquanto eu estava perdido e vagando pelo reino dos sonhos, lentamente esquecendo como era ser humano, havia uma coisa a qual me agarrei que me lembrou que toda a minha vida anterior não tinha sido apenas um sonho. Faça sabe o que era? Sun-Ni pensou um pouco, então deu de ombros. Eu não sei. Uma memória. Sua espada, Dreamblade. Ela demorou alguns momentos, então lentamente balançou a cabeça. Não. Foi. Você. Sun-Ni congelou e olhou para ela com surpresa. Nefis sorriu ligeiramente. Suas runas. Embora eu não pudesse saber o que estava acontecendo com você, Cassie e os outros, eu ainda podia me sentir conectado a você através das runas. Eu podia ver que você ainda estava lá fora, vivo, e fazendo coisas incríveis. As novas memórias que você recebeu me contaram um pouco sobre que tipo de inimigos você lutou. A velocidade com que seu legado de aspecto progrediu me disse o quanto você estava trabalhando para aprimorar sua habilidade de batalha. Desde que eu vi as runas, eu sabia que não imaginou o passado. E não se sentiu tão sozinho. Ela se mexeu e então acrescentou, quando eu estava entediado, gostava de imaginar o que exatamente aconteceu para dar a você um súbito influxo de fragmentos, como era a criatura do pesadelo que lhe deu, uma memória, como você derrotou. Coisas assim. E eu estava entediado com frequência. Embora minha jornada fosse muitas vezes cheia de dificuldades e pavor, também podia ser terrivelmente monótona às vezes. Então, essa era praticamente a única maneira de me divertir. A estrela mutável olhou para ele, demorou-se por um momento e depois disse, eu sei que não foi realmente algo que você fez conscientemente. Ainda assim, eu queria dizer, obrigado. Você me ajudou muito, Sun-Ni. Você tornou mais fácil para mim continuar. Não vou esquecer isso. Ele a encarou, subitamente desconfortável. Então, ele desviou o olhar envergonhado e limpou a garganta. Você tem certeza de que ainda não recebeu aconselhamento? Quero dizer, isso não soa como você. Muito. Esclarecido. De qualquer forma. De nada, eu acho. Nefis sorriu e não respondeu. Sun-Ni ficou em silêncio por um tempo, e então se forçou a dizer. Na verdade, eu também passei muito tempo encarando suas runas. Ele olhou para o chão. Certo, eu não estava exatamente enlouquecendo de isolamento como você. Bem, exceto por um curto período de queda em um abismo sem fundo sozinho, eu acho. Mas, o ponto é, para ser honesto, eu estou insatisfeito com o fato de que você está tão à minha frente. Toda vez que você ganhava um fragmento de alma, isso me incentivava a tentar conseguir 2. Quanto mais forte você ficava, mais eu queria me tornar mais forte também. Grande parte dessas coisas que ganhei foi por sua causa. Acho que você também me manteve em movimento, de certa forma. Ele ficou em silêncio e então olhou para Nefis com uma expressão ligeiramente amarga. Claro, não importa o quanto eu tentei, eu nunca consegui alcançá-lo. Todas as vezes, eu falhei. Não me senti nada bem. Mas também me forçou a tentar mais, eu acho. Ela estudou o rosto dele por alguns momentos e então balançou a cabeça. É muito mais fácil para mim ganhar fragmentos de alma, você sabe disso. Sun-Ni sorriu. Quem se importa? Não é uma competição onde você é recompensado pelo esforço. Só o resultado importa. No final, uma pessoa ou é forte ou é fraca. Os mais fortes sempre atropelarão os mais fracos. Não é? É assim que o mundo funciona? Nefis olhou para baixo e balançou lentamente a cabeça. Você está errado. Eu acho. Os resultados importam, sim. Mas não é como você chegou lá. Cada vitória que você alcança ensina uma lição. Cada derrota que você sofre ensina ainda mais.
Acho que tudo depende do que você chama de força. Sun-Ni fez uma careta. Bem, deixe-me fazer uma pergunta. Você pode dizer que sou mais forte que você? A estrela mutável olhou para ele com uma expressão uniforme. Vários segundos se passaram, mas ela permaneceu em silêncio. Um sorriso sombrio apareceu no rosto de Sun-Ni. Ele suspirou e então recolheu as tigelas vazias para limpá-las. He não parece pensar que eu sou você. Isso deve lhe dizer algo, considerando. Você sabe, minha consciência limpa. Nefis demorou-se por alguns momentos e, de repente, disse em tom calmo, você é mais forte do que pensa que é. Sun-Ni pôs as tigelas na pia e abriu a torneira. De costas para ela, ele ficou quieto por um tempo. Depois de algum tempo, ele começou a lavar a louça e disse. Sua sessão de aconselhamento está prestes a começar. Você deve se apressar. Ela olhou para as costas dele por alguns momentos, então silenciosamente se levantou e foi embora. Sun-Ni foi deixada sozinha na cozinha. Ele terminou de lavar as tigelas, colocou-as no escorredor e enxugou as mãos com uma toalha. Então, ele olhou na direção do quarto de hóspedes, balançou a cabeça e zombou. Ah, quem se importa? Aparentemente, eu sou incrível. Capítulo 787 Sessão de treinamento. Uma semana depois, duas pessoas sentaram-se frente a frente no chão frio do dojo subterrâneo, com os olhos fechados. Com as pernas cruzadas e as mãos apoiadas no colo, parecia que estavam meditando. Claro, eles não eram. Enquanto Sun-Ni estava calma e relaxada, Nepis era o oposto. Havia uma torrente furiosa de energia da alma fluindo por seu corpo, tornando difícil para ela permanecer parada. Invisível para qualquer um, exceto para seu parceiro, fluxos radiantes da essência etérea correram por suas veias como rios de chamas. Sua respiração era irregular e havia gotas de suor em seu rosto. Sun-Ni observou a estrela mutável, através de suas sombras. Depois de um tempo, ele disse, você está indo muito melhor. Embora bruto, seu controle já é estável. No entanto, não há precisão nisso. Um mestre tem que ser intrincado em como eles aplicam e gastam sua essência. Isso é o que realmente nos separa dos despertos. Embora a alma de um ascendido seja mais potente, a lacuna não é muito grande. É nossa capacidade de fazer melhor uso desse potencial que realmente nos separa do resto deles. Nep estava indo bem. Na verdade, seu rápido progresso em aprender a controlar sua essência foi nada menos que excepcional. No entanto, ele estava enfrentando obstáculos substanciais em seu treinamento. Não apenas a estrela mutável era completamente nova nesse aspecto de seu poder, ela também simplesmente tinha muita essência de alma. Comparada ao mestre normal, ela tinha pelo menos 5 vezes mais. Se a maioria dos ascendentes continha uma corrente tranquila de essência dentro de seus corpos, Nefis continha um mar furioso. A essência de sua alma também era diferente de qualquer coisa que Sun-Ni já havia enfrentado. Era muito mais potente, ardente e vibrante, provavelmente por causa do atributo, o fogo, que ela herdou de sua mãe. O que significava efetivamente era que Nep teria que se esforçar muito mais para aprender a controlar sua essência. No entanto, uma vez que ela escalasse aquele obstáculo íngreme, o resultado seria simplesmente aterrorizante. Mostrar a ela o caminho colocou as próprias experiências de Sun-Ni em perspectiva, presenteando com alguns novos insights de sua autoria. Assim como aconteceu com Rain, o papel de mentor permitiu que ele aprendesse muito sozinho. Ensinar era realmente a melhor maneira de aprender. Agora, Sun-Ni sentiu que seu próprio controle de essência era muito mais preciso e matizado do que a maioria, mesmo sem a ajuda de Soul Serpente. Claro, ele ainda não teve chance de testá-lo em combate real. Ele também estava ficando cada vez mais azedo com o fato de que tanto a trama de sangue quanto a trama de ossos eram de natureza puramente corpórea. Embora a essência das sombras fosse única, ela não recebeu nenhum aumento de seus atributos. Na verdade, a única vez que sua estranha natureza desempenhou um papel foi durante seu encontro com o Vili da Wingbeard Spawn. Mesmo que essa única instância tenha salvado sua vida, Sun-Ni realmente desejava mais. Talvez eu não esteja utilizando todo o seu potencial. Se havia uma maneira de fazer isso, no entanto, ele não tinha ideia de como. Talvez se a linhagem de Yaver não tivesse devorado a do Deus das Sombras, Sun-Ni estaria em uma situação diferente. Como estava, embora. Eu me pergunto se existe uma trama da alma. Nefis suspirou e abriu os olhos.
O fluxo turbulento da essência da alma em seu corpo se acalmou, retornando a um ciclo mais calmo. Ela descansou por um momento e então se levantou. Sun-Yi fez o mesmo, ordenando às 4 sombras que se enrolassem em seu corpo. Você está pronto. Ela sentiu e então explodiu em movimento, atacando com os punhos. Fortalecido pelas sombras, Sun-Yi facilmente se esquivou, desviou e bloqueou a torrente de socos e chutes devastadores. Esta foi a segunda parte de seu treinamento. Nephis não apenas teve que aprender como controlar a essência da alma, mas também como usá-la na batalha. Ela vai se retreinar desde o início para dar conta de todas as novas possibilidades que a ascensão lhe concedeu. Esta não foi uma tarefa fácil, considerando que a diferença era muito mais profunda do que simples habilidade física e força explosiva. Em seu alto nível, o combate tornou-se muito mais tático. A essência da alma era um recurso precioso que poderia alcançar muito, mas também era facilmente desperdiçado. Um mestre tinha que ser estratégico na forma como liberava seus poderes. Seu desempenho físico, aspecto e memória podem se beneficiar de grandes quantidades de essência. No entanto, eles também podem esgotá-lo rapidamente. A mesma afirmação é verdadeira para os despertos, mas em um grau muito menor, já que os mestres tinham poderes muito maiores à sua disposição. E, portanto, podiam exercer volumes muito maiores de essência da alma. Era uma dança constante e complicada que exigia muita habilidade, visão e astúcia para ser executada com o melhor resultado. O próprio Sun-Yi ainda tinha muito a aprender. Servir como um verdadeiro saco de pancadas para Nephis não era a maneira mais eficiente de aprender, mas tinha seus próprios méritos. Ao dedicar-se a nada além de resistir a uma barragem constante de ataques e racionar sua essência da maneira mais eficiente, Sun-Yi estava aprendendo a se preparar para longas batalhas de desgaste. Ponto. Pelo menos ela dominou o controle da essência o suficiente para não arruinar o dojo. Por um tempo, a câmara subterrânea ficou cheia de nada além de sons de respiração pesado e carne batendo contra a carne. Ambos os lutadores estavam se esforçando ao máximo. Sun-Yi teve mais facilidade já que estava defendendo, mas receber tantos golpes esmagadores seguidos ainda não era para os fracos de coração. Afinal, cada um dos golpes fortalecidos por essência de Ne poderia ter atravessado um veículo blindado. Se não fosse pelo fato de que ela não estava usando suas chamas para aumentar a si mesma, Sun-Yi estaria sofrendo de hemorragia interna agora. Ter ossos quase indestrutíveis era uma grande vantagem, mas não o tornava invencível. Seu confronto furioso durou até Nephis esgotar a maior parte de sua essência. Determinada a lançar um último ataque, ela se aproximou. Sua perna esguia chicoteou para frente, ameaçando esmagar a caixa torácica de Sun-Yi. Ele rapidamente se virou e o pegou no ar, então gentilmente o colocou no chão. Isso é o suficiente por hoje. Como essa tinha sido a rotina deles durante toda a última semana, nenhum dos dois disse mais uma palavra. Ambos caíram no chão, esgotados e totalmente exaustos. A respiração deles era rouca e suas roupas estavam encharcadas de suor. Droga! Eu preciso de um banho. No entanto, a ideia de se levantar parecia muito cruel agora. Sun-Yi virou a cabeça para olhar para Nephis e julgou que ela estava em um estado ainda mais lamentável. Então, eles simplesmente permaneceram no chão por alguns minutos, deitados lado a lado e tentando recuperar o fôlego. Depois de um tempo, o comunicador de Sun-Yi emitiu um som de repente. Claro, não estava em sua pessoa. Um choque de tal intensidade teria destruído rapidamente o dispositivo caro, então Sun-Yi o deixou na tampa do podrão escape. Agora, ele enfrentava a necessidade de caminhar até a alcova para recuperá-lo. Em vez disso, Sun-Yi ordenou que a sombra feliz deslizasse até lá, se tornasse tangível, pegasse o comunicador e o trouxesse de volta. O tolo ficou totalmente encantado em obedecer, de qualquer maneira. Quando a sombra cruzou cuidadosamente o dojo subterrâneo e apresentou o comunicador a Sun-Yi, ele olhou para a tela e suspirou. Hora de ir, Nep. Cassie está a caminho. Capítulo 788 Convite cordial. Sun-Yi tomou um banho rápido e desceu. Quando ele desceu, Nephis estava saindo do quarto de hóspedes. Ela trocou a bermuda de ginástica e a regata que estava usando nos treinos e vestiu algumas das roupas que haviam encomendado para ele alguns dias atrás. Seu cabelo prateado estava molhado, brilhando com os raios de sol que entravam pelas janelas. Sem precisar dizer nada, Sun-Yi foi até a cozinha, abriu uma gaveta e tirou uma lata de café moído. Então, ele esticou o braço para trás.
A essa altura, Neff já havia enchido um pote com água e o colocado em suas mãos. Logo, o agradável aroma se espalhou pela casa. Quando o café ficou pronto, um PTV estava estacionando nas proximidades. Sun-Yi despejou 2 colheres de açúcar em sua xícara, deixou-a destinada a Neff sem nenhuma e acrescentou creme à terceira. A estrela mudada, enquanto isso, estava abrindo a porta para Cassie. Logo, todos os 3 estavam sentados ao redor da mesa, saboreando suas respectivas bebidas. Depois de um tempo, Sun-Yi olhou para a garota cega e perguntou: Bem? Quais são as novidades? Ela demorou um pouco, então empurrou a xícara para longe e produziu 2 quadrados planos e brancos. Sun-Yi olhou para eles um pouco, confusa. Então, ele piscou algumas vezes. Isso é um envelope. Na verdade, era isso que os quadrados brancos eram. Eles pareciam ser feitos de papel, e cada um tinha um pedaço redondo de cera vermelha preso a ele. Sun-Yi só tinha visto um envelope de papel real usado em dramas de época, então ele ficou surpreso ao encontrar um na vida real. Pegando um dos envelopes, ele o estudou curiosamente de diferentes lados. Que pitoresca! Havia uma imagem de uma espada perfurando uma bigorna gravada na cera vermelha, então pelo menos ele não precisava se perguntar de onde as coisas estranhas tinham vindo. Legados. Divertido, ele olhou furtivamente para Nefis para saber o que se deveria fazer com um envelope de papel e então repetiu suas ações. Logo, um pedaço de papel diferente apareceu em suas mãos. Mestre Sunles, você está cordialmente convidado. O quê? O que é isso? Ainda mais confuso do que antes, ele se virou para Cassie e ergueu uma sobrancelha. Ela deveria trazer uma atualização sobre a situação com o governo e o clã Valor, não algumas mensagens estranhas. A garota cega sorriu levemente. Basicamente, este é um gesto de boa vontade. Ela parou por um momento e então acrescentou em um tom animado: é um convite. O clã Valor está realizando um baile anual em cerca de um mês. Todos nós somos convidados a participar. O que geralmente é considerado uma grande honra. Nem todo mestre recebe o privilégio de esbarrar com os representantes mais poderosos do grande clã e santos reais. Sun-Yi piscou algumas vezes. Segurar bolas é uma cerimônia estranha do legado. Espere, de que tipo de bola estamos falando? Algo como uma bola de futebol? Porque as pessoas a realizam anualmente e, mais importante, porque temos que comparecer a esse ritual de segurar a bola. Neff silenciosamente cobriu o rosto dela com a mão e disse, com uma pitada de exasperação em sua voz: Sun-Yi. Um baile é uma reunião social, geralmente acompanhada de uma dança. Não é literalmente um baile. Ele olhou para ela por um momento, então olhou para o pedaço de papel em sua mão e tossiu. Ah! Isso faz mais sentido, eu acho. Cassie os ouviu falar com uma expressão estranha, então inclinou um pouco a cabeça e disse: Claro, em nosso caso, este convite tem um significado especial. É um sinal de que o clã Valor está disposto a ser paciente e esperar que Nepis se recupere. É também a indicação de que a negociação final acontecerá durante o baile, daqui a um mês. Isso nos dá tempo para nos prepararmos. Esta foi uma boa notícia, considerando todas as coisas. Basicamente, significava que agora que a semana inicial havia terminado, o Shanjing Star tinha mais tempo para se preparar para enfrentar os representantes do clã Valor. Também significava que o grande clã não faria nada antes disso, dando-lhe liberdade para se recuperar em paz. Foi mais ou menos um armistício. Um sorriso brilhante apareceu no rosto delicado de Cassie. Mas há mais. Para mostrar sua sinceridade, o clã Valor libertou os Guardiões do Fogo que estavam mantendo como reféns. Ambos já estão de volta e descansando na mansão Imortal Flame. Isso significa que eles estão falando sério sobre construir um bom relacionamento conosco, eu penso. Sun-Yi soltou um suspiro. Ele não era realmente ligado aos Firkeepers. Ainda assim, eles passaram pela Guerra Civil, no Castelo Brilhante e pelo Cerco do Pináculo Carmesim juntos. Os tolos também o trataram como um deles, por algum motivo. Ele se sentiu um pouco culpado sabendo que alguns deles estavam sofrendo por causa da terrível bagunça no Templo Noturno. Hefi, Kai e Aiko também ficaram muito felizes em saber da notícia. No entanto, não era do clã Valor abrir mão da influência. Sun-Yi olhou para Cassie e franziu a testa. O que eles estão tramando? A cega hesitou por alguns instantes, depois deu de ombros. Não tenho certeza. No entanto,
Tenho uma suspeita. Essa mudança repentina deve indicar que algo importante aconteceu para mudar o equilíbrio de poder ainda mais em favor do clã Song. É por isso que Valor está disposto a fazer concessões para garantir que Immortal Flame torne-se seu aliado. Sun-Ni de repente sentiu uma forte sensação de mal-estar. O que poderia ter acontecido para mudar tanto a dinâmica de poder entre os dois grandes clãs? Ele tomou um gole de seu café e perguntou. Bem. E agora? Cassia sorriu. Agora, estamos livres para fazer o que quisermos por um mês. O governo vai insistir que Nephis faça pelo menos uma aparição pública, mas eles não serão muito enérgicos em suas exigências. Então, podemos fazer o que for. Ela se virou para a estrela mutante e disse, com a voz cheia de calor, Nep. Como você se sente finalmente voltando para casa? Podemos ir para a mansão agora mesmo. Se você estiver pronto. Capítulo 789. Apenas encaminhar. Nephis olhou pela janela e permaneceu em silêncio por um tempo. Seu rosto estava distante e imóvel. Depois de um tempo, ela balançou a cabeça levemente. Não, ainda não. Cassie pareceu surpresa com a resposta. Não, mas por quê? A estrela mutante suspirou. Os Guardiões do Fogo. É assim que as pessoas chamam os despertos que seguem você, certo? Todos eles me admiram, não é? A garota cega silenciosamente assentiu. Claro. Eles estão esperando pelo seu retorno desde que escaparam da Costa Esquecida. Mesmo que o exército dos sonhadores fosse uma aliança de conveniência, os laços que foram forjados entre seus membros são reais. O vínculo deles com você também é real. Sun-Ni tomou um gole de café com uma expressão estranha. Nep, enquanto isso, demorou-se por um momento e então disse, mas eles querem mais do que apenas me receber de volta. Eles esperam que eu os lidere, como fiz na Costa Esquecida. Estou correto? Cassie assentiu mais uma vez. Nep desviou o olhar. Como posso liderá-los quando não sei para onde estou indo? Eu preciso de mais tempo para descobrir as coisas antes de enfrentá-los. A cega ficou em silêncio por um tempo, depois suspirou. Eu entendo. Eu acho. Sun-Ni, entretanto, não entendeu. Claro, superficialmente, o que Nephis disse fazia todo o sentido. Ela não tinha certeza do que iria fazer, então não poderia oferecer orientação aos remanescentes do exército dos sonhadores. Ela não poderia se tornar seu general novamente até que decidisse a direção que seus soldados deveriam seguir. No entanto, Sun-Ni tinha dúvidas sobre a sinceridade dessa indecisão. Nephis nunca permitira que sua hesitação atrasasse. Mais do que isso, ela passou 2 anos inteiros sozinha no Reino dos Sonhos. Se ele sabia alguma coisa sobre ela, sabia que ela devia ter dedicado uma quantidade considerável desse tempo fazendo planos obsessivos de como destruir seus inimigos assim que voltasse. Claro, muitas informações novas ficaram disponíveis para Nep depois que ela voltou. Isso teve que mudar um pouco sua abordagem, mas não deveria ter afetado o cerne dela. Então, por que ela estava hesitando? Com o que ela estava lutando? Sun-Ni não sabia e não tinha certeza se queria saber. Ainda. De qualquer forma, ele aprenderia mais cedo ou mais tarde. Mas havia algo mais que o incomodava. Ele olhou para Nephis e Cassie e então disse, sua voz mal-humorada, vocês dois não estão esquecendo alguma coisa. Esta ainda é minha casa. Nós apenas concordamos que Nephis ficaria aqui por uma semana. Você não deveria pelo menos me perguntar antes de decidir deixá-la aqui por mais algum tempo. Ele não ia deixar a estrela mutante fazer uma efia tão facilmente. Nep se virou e olhou para ele com uma expressão indecifrável. Depois de alguns momentos de silêncio, ela perguntou, Sun-Ni, você se importa se eu ficar por mais algumas semanas? Ele tossiu e depois desviou o olhar, constrangido. Claro, sem problemas. Fico feliz em ter você e tudo mais. Veja, foi tão difícil. Cassie permaneceu um pouco mais para informar Nephis sobre o estado dos Firkeepers e as reformas que eles estavam fazendo na mansão Immortal Flame, e então saiu. Dirigir uma proeminente organização desperta não era uma tarefa fácil, então ela tinha muito o que fazer. Sun-Ni e Nep foram deixados sozinhos novamente. Ele hesitou por alguns instantes e então perguntou, você realmente não quer ir para casa? Quer dizer, eu nunca tive uma, mais ou menos, antes de comprar esta casa. Mas se eu tivesse, imagino que teria sentido muita falta. Nephis olhou para ele e balançou a cabeça lentamente.
Aquele lugar não é realmente minha casa. Nós nos mudamos muito enquanto eu crescia. Às vezes porque nossa situação financeira mudou, às vezes devido a questões de segurança. Aquela mansão é apenas o último de uma longa série de abrigos temporários. Ela permaneceu em silêncio por alguns instantes, depois acrescentou: acho que foram as pessoas que me cercaram que criaram a sensação de lar. Mas todas elas se foram agora, de uma forma ou de outra. Portanto, não há nada para onde voltar. Sun-Yi suspirou, lembrando-se da conversa que teve com Noctis. Eu realmente não entendo o que é o clã imortal Flame, para ser honesto. E quem eram essas pessoas? Você disse uma vez que foi criado por sua avó. A estrela mutante assentiu. A chama imortal. Sou apenas eu, agora. Em seu auge, foi um dos clãs do legado mais influentes. Você poderia até chamá-la de um grande clã, embora essa distinção ainda não tenha sido estabelecida naquela época. Além do imediato família, o clã também englobava centenas de outras pessoas. Profissionais para administrar nossas propriedades, artesãos, soldados mundanos, retentores despertos, seus dependentes. Um clã do legado é mais do que apenas alguns guerreiros poderosos. É um grande e autossuficiente instituição. Uma tribo, até. Ela ficou em silêncio, e então disse, claro, nossa sorte mudou depois que o próprio imortal Flame morreu, e minha mãe se tornou Olou. Então meu pai se foi também. Apenas minha avó permaneceu para cuidar de mim. Ela não era uma desperta. No entanto, não pense nisso, ela era fraca por causa disso. Ao contrário, embora minha avó fosse uma humana mundana, ela também era a pessoa mais forte que já conheci. Nephis desviou o olhar, uma pitada de emoção aparecendo em seu rosto. Ela era um membro da primeira geração. Ela nasceu durante os tempos mais sombrios da humanidade, sobreviveu à queda sangrenta do feitiço e às convulsões finais da velha ordem mundial, então participou do estabelecimento da nova. Ela era forte. Ela também era sábia e gentil. Eu não poderia desejar uma guardiã melhor. Ela olhou para baixo. No entanto, ela não foi suficiente para impedir que o clã da chama imortal caísse, especialmente quando nos encontramos na mira dos ex-companheiros de meu pai. Lenta mas seguramente, perdemos nossos bens e nossa posição. Algumas das pessoas a nosso serviço deixados por sua própria vontade, outros foram forçados a nos abandonar por causa da adversidade. Muitos dos que permaneceram morreram tentando me proteger. Os mais leais ainda persistiram. Havia vários despertos entre eles, e até um mestre. Meu mentor. Nephis suspirou. Mas no final, ele também se foi. Quando fiz 16 anos, tudo o que restou foram alguns servos mundanos que estavam conosco há tanto tempo que não tinham para onde ir. Depois que minha avó faleceu e eu senti o chamado do feitiço do pesadelo, paguei a eles um generoso estipêndio com os poucos fundos que o clã tinha deixado e os deixei ir. Você sabe o resto. A estrela mudada permaneceu em silêncio por um tempo e depois acrescentou. Lembro-me de andar pelo sobrado antes de sair para cumprir a terceira diretriz e me entregar à polícia. Foi tão estranho vê-lo completamente vazio. Minha avó se foi. Minha mãe estava na casa de repouso. Os servos haviam partido. Era só eu, sozinho. Ela desviou o olhar. De repente, um sorriso pálido apareceu em seu rosto. Nada me segurou. Então, não fiquei nem um pouco triste em partir. Só havia uma direção para mim. Para frente. Sun-Yi olhou para ela em silêncio, uma expressão sombria escondida no fundo de seus olhos. Apenas para frente. Isso era verdade para os dois. Ainda. No entanto, valeu a pena não ser retido por nada. Sem troca você não tinha nada para prezar. Afastando-se, ele suspirou. A vida não era mais tão simples. Capítulo 790 Excursão. Apesar do fato de Nephis ter decidido ficar com Sun-Yi por mais algumas semanas. Ou melhor, ele ter permitido que ela ficasse. A rotina deles mudou um pouco. Por causa do armistício com o clã Valor, ela não precisava mais ficar dentro de casa o tempo todo. Assim, enquanto os dois continuavam tendo treinos exaustivos todos os dias, a intensidade do treinamento diminuía. No primeiro dia após receber o convite para o baile, Nephis havia saído para visitar sua mãe. Logo depois, ela fez um pedido estranho. A conselheira designada Anne pelo governo havia sugerido que ela não deveria se isolar dos humanos, mundanos e, em vez disso, buscar oportunidades de participar de atividades coletivas que as pessoas normalmente apreciam. Então,
Ela pediu a Sun-Yi para ajudá-la a descobrir o que as pessoas faziam com seu tempo livre. Sun-Yi ficou feliz em ajudar. O problema era: ele mesmo não fazia ideia. A experiência de vida dele era mais rica que a dela, mas o conhecimento de como as pessoas viviam na periferia não se aplicava exatamente à sua situação. Depois de se tornar um cidadão e se mudar para uma parte melhor da cidade, Sun-Yi passou todo o seu tempo fazendo coisas mais produtivas do que relaxando. Quem teve tempo para relaxar? Havia tantas coisas que ele precisava alcançar. Como resultado, eles tiveram que recorrer a outros membros da coorte para obter conselhos. Quando o fizeram, Hef se ofereceu com entusiasmo para organizar um passeio. Embora Sun-Yi tivesse uma má premonição sobre sua proposta, ele não encontrou nenhuma razão educada para recusar a caçadora vertiginosa. Então, alguns dias depois, ele se viu fazendo algo que nunca pensou que faria. Sun-Yi estava se preparando para ir a uma boate. O que eu estou fazendo? Isso é tão estúpido. De pé na frente do espelho, ele olhou sombriamente para o jovem pálido que o encarava. O jovem estava vestido com roupas elegantes e discretas que misturavam preto com diferentes tons de cinza escuro. Ele era inegavelmente atraente, embora não exatamente de aparência masculina. O jovem atraente, é claro, era ele. Ou melhor, seu reflexo. Sun-Yi estudou e franziu a testa. Tanto faz. É só uma boate. Lutei contra Santos e sobrevivi. Conquistei o Coliseu Vermelho. Eu enfrentei um Daemon. Quão assustador pode ser um bando de mundanos bebados? Balançando a cabeça, ele soltou um suspiro pesado e desceu para a sala. Enquanto ele se sentava e esperava com uma expressão sombria no rosto, um PTV caro chegou e estacionou perto da casa. Naquele momento, Hef e Nep saíram de um dos quartos menores do segundo andar e começaram a descer as escadas. Finalmente. O que te levou tanto? Ele se virou e congelou, incapaz de terminar seu pensamento. Parado nos degraus polidos, Ne parecia diferente. Embora ela fosse famosa em todo o mundo, a maioria das pessoas só a conhecia pelo nome. Muito poucos realmente viram a renomada estrela mutante do clã Chama Imortal, principalmente porque ela ainda não havia aparecido em público após seu retorno do Reino dos Sonhos. No entanto, ainda era prudente mascarar alguns de seus traços mais reconhecíveis para evitar ser assediado por uma multidão animada. Por essa razão, Sun-Yi emprestou-lhe a folha de outono. Usando a memória cosmética, Nefes mudou a cor de seu distinto cabelo prateado. Agora, seu cabelo era preto e lustroso, caindo no meio das costas como uma cachoeira da mais fina seda. Contrastando com ele, seus calmos olhos cinzentos pareciam ainda mais marcantes. Sua pele de marfim parecia brilhar apesar do fato de ela não estar canalizando as radiantes chamas brancas. E mais. Hef foi quem escolheu e comprou as roupas para os dois usarem hoje. Como resultado, Nefes estava usando um vestido vermelho vibrante que mal chegava ao meio de sua coxa e deixava seus ombros nus. Ela parecia deslumbrante. Sun-Yi engoliu em seco, então se forçou a desviar o olhar. Alguns momentos depois, ele finalmente conseguiu dizer algo. Isso. Nunca pensei que veria você em um vestido. Um dia. Nefes olhou para si mesma e deu de ombros com indiferença. Eu gosto. O estilo não diminui minha amplitude de movimento. Posso me mover livremente se algo acontecer. Sun-Yi hesitou e então olhou para Efi, que estava usando roupas menos chamativas, com desconfiança. Como é que você consegue usar calças? Hef sorriu. Por que mais? Isso é porque eu não sou uma princesa, idiota. Ela riu, e então deu uma volta. Você não acha que meu conjunto é lisonjeiro? Era. Talvez até demais. Sem saber onde colocar os olhos, Sun-Yi cerrou os dentes e se forçou a olhar para a parede. Esta vai ser uma longa noite. Ele limpou a garganta e disse, sim. Você também está bonito. De qualquer forma, devemos ir. Nossa carona já está aqui. Hef riu novamente, deu um tapinha no ombro dele e se dirigiu para a porta. Sun-Yi e Nefes o seguiram. Logo, eles entraram no PTV e cumprimentaram os outros. Depois de ver Kai, o humor de Sun-Yi melhorou um pouco. Pelo menos o ex-ídolo parecia estar em seu elemento. Cassie, por outro lado, parecia inquieta. Bem, não é de admirar. Um clube cheio de música estrondosa não era o melhor ambiente para uma garota bonita e cega. Claro, qualquer um que tivesse a ideia errada
Aprenderia que cometeram um erro gigante ao abordá-la com más intenções. Kai sorriu para ele do banco do motorista. Sun-mi, você está ótima. Então, ele se virou para Nepizefie e sorriu ainda mais, quase cegando-os com seu sorriso deslumbrante. Mas não tanto quanto as damas, é claro. Sun-mi revirou os olhos. Apenas dirija, certo? Vamos acabar com isso o mais rápido possível. Kai piscou, para ele, então olhou para a estrada e enviou o PTV para frente. Relaxe, Sun-mi. É só uma boate. O que de pior pode acontecer? Sun-mi e a sombra sombria estremeceram simultaneamente. Você está brincando comigo? Você tinha que dizer isso em voz alta.